Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você em tudo, a sua família, o seu dia, esse início de semana. Feliz domingo para você. Primeiro dia da semana, dia do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nem tem noção. Sim, tudo é Deus. Sabe, quando eu leio as Escrituras e nós vamos encontrar essa frase: e o Senhor dava vitórias a Davi por onde ia. Fica evidente que não foram as habilidades do Davi que concederam as vitórias. Óbvio que ele tinha habilidades, mas não foram as habilidades, e sim a bênção de Deus. Até porque nós vamos encontrar, tanto na Bíblia como fora, pessoas assim muito capazes, com muitas habilidades, pessoas que fazem coisas assim muito bem, mas não tem expressão. Muitas não vão a lugar nenhum. Quantas histórias a gente tem dentro da igreja, né, de pessoas que pagaram para ver, né? Que receberam de Deus a bênção e os seus talentos foram desenvolvidos e habilidades. E elas começaram a achar que aquilo tinha a ver com elas. E aí foram se distanciando e eu ouvi de gente que voltou, de gente que se arrependeu e elas disseram: foi como se eu tivesse perdido a minha capacidade de fazer as coisas. Tem razão. A unção compensa. Mas a falta da unção não nos leva além. Você pode ter habilidades e habilidades, mas o que vai fazer a diferença é a unção. E as pessoas que contam que perderam. De repente foi como se elas desaprendessem, não sabiam mais fazer aquilo que elas faziam bem. E elas entenderam que na arrogância, né, a arrogância do teu coração te enganou, que na verdade não tinha a ver com elas, tinha a ver com propósito. Então, Deus nos trouxe, nos criou com propósito. E quando nós nos colocamos à disposição dele, ele nos capacita, ele nos dá graça, favor, unção, dons, talentos. Mas se não for para a glória dele, para o propósito, perde o sentido. Então, não tem porquê. E se não tiver unção, se o favor não estiver lá, não vai. Quem deu vitórias a Davi? Deus. Ele tinha habilidades? Sim. Ele tinha habilidades. Para mim é tão forte. A gente vê que Davi já tinha sido levado para o palácio para tocar para o Saul a harpa, para que ele tivesse alívio quando aquela possessão vinha
sobre ele. Mas ele só ficou conhecido quando ele enfrentou Golias e o próprio Saul, ele já tocava a harpa para o Saul. O Saul disse: quem é o pai desse rapaz? E o comandante Abner, comandante do exército dele, disse: olha, juro pelo nome do Senhor que eu não sei, mas vou descobrir. E ele já estava no palácio. Então você vê que habilidades ele tinha. Mas quando ele enfrentou algo que todo mundo viu, que só por Deus, e todo mundo ouviu, né? Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Se fosse fácil vencer por habilidades, com certeza ali tinha soldados bem habilidosos, mas o inimigo estava prevalecendo, ganhando terreno, já por 40 dias. E ninguém, com suas habilidades, conseguiu ir lá enfrentar. Todos do exército tinham espada, sabiam manuseá-la e lança. Eles sabiam, eles eram soldados do exército de Israel. Eles foram treinados, mas diante daquele grande desafio, que todo mundo viu que só por Deus, ninguém se atreveu a confiar nas suas habilidades. E Davi, que não tinha espada, pelo jeito nunca tinha pegado uma espada, cuidava de ovelhas, tinha ido para entregar comida, uns queijos para os irmãos, e viu a batalha. Quando ele viu o gigante Golias desafiar, afrontar Israel, ele ficou indignado e ele disse: não, ninguém tem que ficar com medo desse incircunciso. Ali deve ter parecido para muita gente que ele é só um menino, um rapazinho, não sabe de nada. Mas ele disse: eu vou enfrentar. E aquilo foi uma loucura. Mas ele foi. E ele não foi confiando nele, não foi no nome dele, ele foi no nome do Senhor. Usando uma funda e pegou 5 pedrinhas do riacho. Porque ali ele já se antecipou, ele deu um passo de fé. Ele precisava de uma pedra. Mas ele já agiu a fé para o futuro, porque mais tarde ele enfrentaria muitos gigantes. E para cada gigante, Deus tem uma pedrinha. E todos foram derrotados. Até porque, quem já enfrentou urso, quem já enfrentou leão, agora enfrentou Golias e venceu, ele cortou a cabeça do Golias com a própria espada dele, usando a espada do inimigo, né? Que era para ser usada contra ele, foi usada contra o próprio dono. Não vai ter medo de enfrentar outras coisas. Deus é quem faz a diferença. E quando uma pessoa confia em Deus e se joga nele, ela dá condições dele derramar mais graça, favor, essa unção e levar além, dar vitórias. E assim, o reino dela, como o do Davi, expandir. Porque Deus quer que sejamos capazes de dar passos de fé, de enfrentar os desafios, confiando nele, não nas nossas habilidades. Porque se você confiar no que você tem ou não tem,
realmente você vai ficar travado. Mas quando você confia em Deus, você sabe que Ele vai com você. E as coisas elas vão fluir. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate, sua maior cidade. Aqui fala da expansão do reino de Davi. Também conquistou a terra de Moabe, fez os moabitas se deitarem no chão numa fileira e os mediu com uma corda, formando grupos. Para cada grupo que poupou, executou 2 grupos. Assim, Davi sujeitou os moabitas e eles lhe pagaram tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Quando Hadadezer tentou recuperar o controle da região do rio Eufrates, Davi tomou 1.000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria, levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra e aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar o rei Hadadezer, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamentos de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Olha só. Assim Davi sujeitou os sírios e eles lhe pagaram em tributo. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. E sabe o que me encanta? Que tudo que estava lá parado, inimigos ocupando territórios, que o Senhor já tinha, entregado. O portal já tinha sido aberto há muito tempo. E eles perderam a oportunidade. Quando Davi assumiu o trono, ele foi pegando tudo que pertencia a Israel. É tão forte isso para mim, ele não aceitou que nenhum pedacinho ficasse na mão do inimigo. Isso é forte? Quer dizer, o que é meu é meu. Ele entrava no terreno do inimigo e tomava. A conquista de Jerusalém, antes Fortaleza de Jebus, que estava lá, que a gente encontra nas Escrituras, que eles não expulsaram, não deram conta de enfrentar os jebuseus. Não deram conta? Como? Se o Senhor já tinha entregado. Não foram, não creram. Quantas vezes o portal é aberto, o Senhor está entregando e a pessoa não crê? Qual foi a diferença de Davi para os outros? Só uma. Ele cria. Isso. Ele não era o mais alto, ele não era o mais habilidoso, ele foi se tornando. Pela experiência, a graça, o favor de Deus. Mas ele acreditava. Ele tinha relacionamento com Deus, vida com Deus, dependia inteiramente de Deus. Você não vê ele fazendo nada sem pedir a direção de Deus. Então, ele derrotou um inimigo que estava lá há tanto tempo, os filisteus, conquistou a maior cidade deles, os moabitas, os sírios, Hadadezer. Você vê todas as conquistas e vai indo. Por quê? Porque o Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, além de grande quantidade de bronze, de Tebar e de Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. Quando Toi, rei de Ramate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O que Davi fez? Um bom mordomo. O rei dedicou todos esses presentes ao Senhor, como fez com a prata e o ouro das outras nações que havia derrotado. Ele pegava o despojo e dedicava ao Senhor.
ele pegava e dedicava ao Senhor. De Edom, de Moabe, de Amon, da Filístia e de Amaleque, além de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Espera aí, ele já vinha prevalecendo e prevalecendo. É tão lindo quando você vê a conquista de Jerusalém. Os jebuseus disseram, aqui você não entra. E a Bíblia diz que Davi entrou e tomou o que pertencia à nação, o que Deus já tinha entregado, e desapossou o inimigo de lá. E assim ele foi fazendo. Ele unificou a nação. Ele fortaleceu a nação. Ele transformou pela fé, porque Deus era com ele, aquele lugar numa potência. Porque ali tinha uma liderança que tinha relacionamento com Deus, que cria em Deus. Eu sempre falo que o problema é um problema de liderança. E é verdade. Quando você lidera mal sua vida, sua casa, seus negócios, vai dar errado. Mas quando uma pessoa é liderada pelo Espírito, toda a atividade dela é dirigida pelo Espírito, a vida dela é poderosamente abençoada. Agora, uma vitória depois de tantas, essa vitória foi tão importante para a nação que a fama dele explodiu. Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Davi colocou destacamento, seu exército em todo o território de Edom, e assim sujeitou todos os edomitas. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para seu povo. Quem dava vitórias a ele? Deus. O que ele fazia? O que é justo e correto para o povo. Porque ele sabia que Deus o havia levantado para cuidar daquele povo. Então, com tantas conquistas, ele não perdeu o propósito. Ele não perdeu o rumo. Mas ele dedicava a Deus tudo. O ouro, a prata, bom mordomo. Ele tomou posse de tudo que pertencia à nação que Deus já tinha entregado. Um homem de fé que confiava no seu Deus. Ele continuou fazendo, sem se distrair, tudo que é justo e certo diante de Deus, cuidando do povo, da nação, integridade, não perdeu o foco. Ele deu condições para Deus ser com ele. E aqui você vê o reino dele expandindo. E mais gigantes que ele venceu e derrotou. E problemas que cruzaram o caminho, inimigos poderosos, que se fosse fácil vencê-los, outros teriam vencido. Mas não. Agora, foi mais fácil para Davi? Não. Não. Davi tinha mais habilidade? Não, não tem a ver com isso. Davi tinha relacionamento com Deus. Davi temia Deus. Davi amava Deus. Davi viveu com propósito. É o que está escrito. Nasceu e viveu para cumprir os propósitos de Deus. Deus está falando conosco. Quem dá vitória é Deus. E Ele tem falado. É hora de expandir, de avançar, de dar passos ousados de fé. Mas nós só vamos longe com a bênção de Deus. Quem dava vitórias a Davi? Eram suas habilidades, não a bênção de Deus. E a bênção de Deus acompanha o obediente, o que se relaciona com Ele, o que o honra acima de tudo. Em nome de Jesus.
Busque a Deus de todo o seu coração. Se aproxime dele. Viva para Deus. É hora de avançar, é hora de expandir. Deus tem muito com o seu povo, Ele quer fazer. Mas é através da bênção dele, é pela fé. Nós estamos nesta fé. E hoje o último jejum, o 7º, que maravilha. Eu estou muito grata. 7º jejum. 7º jejum dentro do propósito. Porque nós acreditamos que é orando, jejuando, buscando a Deus, adorando, que a nossa vida vai além. Porque tudo é Deus. É priorizando a Deus, é a bênção de Deus, é a graça, é a unção. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde ia, por onde ele pisava. Eu quero isso. Você quer isso, não é? Para onde ele ia? Como está escrito aqui, ó. O Senhor concedia vitórias a Davi, por onde quer que ele fosse. Por onde quer que ele fosse. Isso é muito forte. Deus dá vitória ao seu povo. E Ele tem vitória para você, Ele tem vitória para o seu povo. É hora de expandir. Mas temos que ter habilidades, mas não é pelas habilidades, é pela bênção de Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração, eu volto já para a gente orar. Meu Deus querido, eu oro por cada vida que está conosco. Visita lares, famílias e toca profundamente. Que a palavra tenha despertado, que ela tenha se vestido dela e que essa palavra tenha derrubado, Senhor, arrancado escamas e vendas dos olhos. Que ela esteja entendendo exatamente o que funciona. É a bênção do Senhor que enriquece. Quando nós nos relacionamos com o Senhor, nós obedecemos, nós atraímos esse favor e as bênçãos nos acompanham. É a bênção do Senhor que acrescenta com certeza a nossa vida. É a bênção do Senhor que faz a diferença. Que ela entenda isso, que é a bênção. Nós precisamos da tua bênção, do teu favor, da tua graça, é da unção. Levanta um povo forte, firme, que te ama e que dá passos de fé. Um povo que acredita. Porque Davi fez tanto, expandiu tanto, cresceu tanto, teve tantas vitórias. Porque ele creu, ele foi um adorador, ele andou por fé. Ele temeu o Senhor acima de tudo. Ele viveu para cumprir com seus propósitos. E é isso que o Senhor quer. Um povo que viva para o Senhor. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Consagro tudo. E tomo posse de vitórias, de mudanças, de definições, de vitórias de uma família forte, alegre, unida. Casamentos restaurados. Senhor, famílias saradas. Eu peço que o Senhor entre em ação e defina situações que estão paradas, dá vitória, responda ao clamor de cada um, abençoe os meus amigos e companheiros semeadores, e eu peço que o Senhor derrame essa unção 10 vezes mais sobre cada um, essa unção de conquista, de prosperidade, de abundância, que o Senhor dê ideias e criatividade, que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando. Que vidas, Senhor, estejam sendo muito abençoadas, que tenham sido despertadas para esse entendimento. É hora de expandir, mas é pela bênção do Senhor. É pelo favor. Nós dependemos do favor. Se eu atraio esse favor, porque eu me relaciono com o Senhor, porque eu te sirvo de todo o coração, porque eu me relaciono com o Senhor, não há limite, não há impedimento, não há nada que possa impedir o nosso crescimento, nosso avanço, nosso progresso. E é hora de expandir. O reino de Davi
expandiu muito. A expansão foi tão grande. Por quê? Porque a bênção do Senhor estava lá, porque o Senhor deu vitórias a ele. A diferença sempre foi o Senhor. Que ela entenda isso, fortaleça o teu povo na fé, levanta com poder, sustenta no propósito, abençoa o nosso dia, esse dia maravilhoso. Muito obrigada por tudo, eu peço a tua bênção, dou a minha bênção, amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 9, abrindo o 7º e último jejum dentro do propósito, celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando os dizimistas, recebendo uma cópia da parte de dentro do seu propósito. Isso a gente faz esse trabalho todo ano, que eu vou receber de todas as igrejas. E essa semana eu vou clamar junto com todas as lideranças. Esteja entre nós, busque a Deus de todo o coração, porque a diferença é Deus. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Quanto vale uma alma? Qual o seu propósito de vida? Não é o que fazemos de vez em quando que traz resultados, mas sim o que fazemos constantemente. Nós somos o Ministério Mudança de Vida, a mudança permanente, uma luz no fim do túnel. Conheça o nosso devocional Muito Boa Noite para você, de Cléo Ribeiro Rossafa. Um livro para deixar suas noites ainda melhores. Escolha fazer as decisões certas em Deus. Adquira pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449.